Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Estamos apresentando mais um estudo, então, da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 19º tema, Abraão X, Formação da Nação de Israel. Vamos ao resumo do programa passado. No estudo passado, apresentamos o 18º tema, Justificação pela Fé, X, função da lei no Novo Testamento. Nesse estudo procuramos deixar claro, por meio das Escrituras, que a salvação, mesmo na primeira aliança, era pela fé. Deixamos claro, para o perdão dos pecados contra os mandamentos de Deus na primeira aliança, era necessário fé no sacrifício de animais. Levítico, capítulo 4. Procuramos deixar claro a distinção das leis. A moral, a que mostra o pecado, e a lei cerimonial, a que prescreve a oferta para a justificação. Deixamos claro, mesmo na segunda aliança no Novo Testamento, o pecado ainda é a transgressão da lei de Deus. Isso está escrito em 1 João 3,4. Trouxemos vários textos que afirmam a existência da lei ainda no Novo Testamento. Ficou claro que sem a lei não é possível a existência do pecado. Romanos capítulo 7,7. Ficou claro que a verdadeira fé não anula a lei. Romanos 3,31. O irmão Paulo escreveu em Romanos 2,13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Para não deixar dúvidas, trouxemos o contraste entre as leis, a que mostra o pecado e a que prescreve a oferta para o perdão dos pecados. Ficou claro que a partir do Novo Testamento, Deus, por meio do seu Espírito, dá aos crentes a capacidade de cumprir sua lei. Hebreus 10, 15 e 16 e Romanos 8, do 1 ao 7. Trouxemos Tiago 2, 14 ao 26. Destacamos o verso 26, que diz: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Finalizamos com Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham poder, direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa versão que nós acabamos de ler é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Se você não ouviu o programa anterior, solicite o áudio. Hoje apresentaremos o tema Abraão X, Formação da Nação Israel. Efésios capítulo 2, versos 12 ao 13. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Gálatas, capítulo 3, verso 29, diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Efésios 2, verso 12 ao 13, o irmão leu, né? E Gálatas 3, 29. Que interessante o texto. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Quem estava sem Cristo? Separado da comunidade de Israel. Quem estava separado da comunidade de Israel? Estranho às alianças da promessa. Quem era estranho às alianças da promessa? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem é que estava sem esperança e sem Deus no mundo? Era o povo de Israel? Não. Eram as nações. Isso. Israel está dentro dos projetos de Deus, cooperador? Sim. Sim. As alianças e as promessas ainda estão dentro dos projetos de Deus? Sim. A esperança dos gentios, das nações que se torna israelita por meio de Cristo Jesus, é a mesma esperança de Israel? Ou é o céu?
Os gentios, eles não precisam de aliança, não tem lei, não tem nada. Ou Deus fez uma promessa nova para os gentios. Não há isso nas Escrituras. As nações estavam sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Perto de quem? Perto do povo de Deus, daqueles para quem Deus fez a promessa. E por meio de quem? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É Cristo quem junta Israel com os gentios. Os gentios são juntados em um corpo só, em Cristo Jesus, que chama-se, nas Escrituras, o corpo, a igreja de Deus. Amém. Não podemos excluir o povo de Israel. Por isso nós trouxemos este tema hoje para a nossa meditação. Vamos mostrar aqui a importância da nação de Israel para uma boa compreensão das Escrituras. Amém? E achamos assim por bem trazer algumas informações valiosas antes de abordarmos o tema Abraão, formação da nação Israel. Nós temos certeza que a partir desta introdução que nós vamos fazer, a sua compreensão será ampliada. E após a queda da humanidade, Adão e Eva, Deus ele fez a promessa de um Salvador lá em Gênesis 3:15. Para que isso acontecesse, era necessário Deus trabalhar uma linhagem a partir de Adão. Isso é claro em Gênesis 5, nós vamos ver essa linhagem. Em Gênesis 6:2 inicia a mistura das duas linhagens do cooperador. Sim. O povo que servia a Deus, os filhos de Deus, e aqueles que não queriam compromisso com Deus. Gênesis 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nós vemos aí a mistura, né? Nós acreditamos que o inimigo, sabendo do propósito de Deus em trabalhar uma linhagem para dela trazer aquele que daria cumprimento a Gênesis 3:15, que é um descendente da mulher, esmagar a cabeça da serpente, que é tomar o domínio de Satanás, porque Satanás começa a dominar o mundo após a queda de Adão e Eva. Assim nós chegamos aos dias de Noé, Gênesis 6:12. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aconteceu o dilúvio. Noé e sua família saem da arca. Então nós vemos que assim chegamos aos dias de Noé. Vemos a corrupção e vemos a Noé, o justo, né, ministro Lucas? Sim, os homens corrompem o caminho. Os homens são, assim, corruptos no seu caminho, né? Gênesis 9:1, abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes, depois que eles saem da arca, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Após o dilúvio, era toda a terra uma mesma língua, nós estamos lendo Gênesis 11:1, e de uma mesma fala. E aí nós vamos a Babel, a torre, Gênesis 11, verso 8. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. A partir desse acontecimento era necessário a formação de uma nação que estivesse disposta a receber as orientações a respeito da vontade de Deus. Você nota que Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12. E no capítulo 11 acontece a divisão da raça humana ali em nações. E era claro que Deus teria que formar uma nação para trabalhar no meio desse povo para resgatar as demais nações. Está dando para compreender a introdução? Por todos os acontecimentos registrados nas Escrituras, não é possível não crer que Deus trabalhou uma linhagem da descendência de Adão e Eva para o cumprimento da promessa. Nesse estudo nós propomos mostrar por meio das Escrituras quem foi Abraão e Israel. Para isso, vamos buscar nas Escrituras informações neste sentido. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 5, dos versos 3 ao 32. Observe bem, querido ouvinte. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos, 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã, 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel, 65 anos, e gerou a Jered.
E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel, 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Como é o nome do filho? A quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Eu acredito que o verso 29 está falando do Messias que viria desta linhagem. Este nos consolará, falando de Noé, acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos. Eles, os descendentes, sabiam que esta linhagem estava sendo trabalhada. Uma coisa que eu acho bastante interessante, viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. Mas a genealogia, ela vai destacar apenas um, Noé. Isso. Não é interessante? Interessante. Em Gênesis 5, quando vai falar de Adão, no verso 4, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Mas na genealogia vai destacar apenas quem? Sete. De Adão, 7. Sim, com certeza. Isso mostra que Deus estava trabalhando uma linhagem, não há dúvidas. Gênesis 10, verso 1, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Presta atenção que Deus vai trabalhar apenas com alguns. Gênesis 10, verso 2 ao 5. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Jafé, filho de Noé, ele tem vários filhos, e não há nenhum destaque para nenhum dos filhos dele. Há uma coisa interessante, que eles são esparramados entre as nações dos filhos de Jafé. Isso. Então eles estavam, podemos falar, naquela confusão da Torre de Babel, não estava? Gênesis 10, versos 6 ao 20. Vamos falar de outro filho de Noé. Os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabectecá. E os filhos de Raamá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Um verso muito interessante. Ereque, Acade e Cainé na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim, filho de Cão, gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naphtuim, e a Pastrusim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã, filho de Cão, gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Jugarzeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus.
E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Do filho de Cão, que era um filho de Noé, nós temos informações que também foram esparramados sobre a terra, não é isso? Isso. Dele vem Nirod, né? Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estes também foram esparramados na confusão da Torre de Babel. Eu acho que essas informações são interessantes para o nosso estudo. Uma informação interessante que é Canaã, que era filho de Cão, né? Ele vai gerar a nação dos cananeus, não é isso? Os heveus, arqueus, sineus, amorreus, gigazeus, esses nomes vai ser bastante interessante quando o povo vai retomar novamente a terra de Canaã. As 7 nações ali de Canaã. Você nota que os filhos de Cão não trouxe nada de interessante para eles, a não ser dizer que deles surgiram várias nações inimigas do povo de Deus, né? Agora vamos aos descendentes de Sem. Noé, pai de Sem, ele confirma que Sem era temente a Deus. O próprio Noé fala isso. Gênesis 9, 26. Disse Noé: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Isso dá para a gente entender por que aconteceu aquilo com Canaã. Então o próprio Noé, ele fala que o Deus de Sem era bendito. Sem tinha um Deus. E Canaã seria por servo. Vamos ler Crônicas também, que eu acho que é interessante. 1 Crônicas 1, versos 24 a 28. Sem, nós sabemos, era filho de Noé. Arfaxade foi filho de quem? De Sem. Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera. Abrão, que é Abraão. E o verso 28, os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Olha que interessante, cooperador. E 1 Crônicas 1, versos 24 a 28, traz uma genealogia mais enxuta, não é isso? Isso. Agora, para ficar claro quem é quem, vamos ler Gênesis 10, versos 21 ao 31. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram... Quem são os filhos de Sem? Elão, Assur, Afarxade, Lude e Arão, 5 filhos. Os filhos de Arão são Uz, Geter e Mas. Afarxade gerou a Selá e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra. E os nomes do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, Selefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Ussal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá e Joabe. Todos esses foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. João Ferreira de Almeida Revista foi a tradução que nós usamos nesses versos. Os filhos de Sem são 5 filhos: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão. Só que as escrituras vai destacar Arfaxade. Isso é interessante. Ouça com atenção. As escrituras vai destacar Arfaxade. Vamos ler 1 Crônicas. Amém. 1 Crônicas, capítulo 1, versos 24 a 28. Sem, que é filho de Noé. Afarxade foi filho de Sem. Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Então ele está dizendo aqui que Abraão veio de Terá e de Abraão veio Isaque e Ismael. Abraão, descendente de Sem. Amém. Vamos ler a genealogia registrada em Gênesis 11, na qual está claro que Deus trabalhou uma linhagem. Gênesis 11, versos 17 ao 26. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, gerou filhos e filhas. Você vai ver que na genealogia não vai tratar de todos, vai dar destaque a alguns. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. Viveu Peleg depois que gerou Reu, 209 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Tera já é um nome conhecido. Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, gerou filhos e filhas. Naor gera filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão.
Este é mais conhecido ainda, não é, cooperador? Abrão, pai de Abrão é quem? Terá. Naor e Harã são os irmãos de quem? De Abrão. A genealogia de 1 Crônicas 1 não deixa dúvidas de que Deus trabalhou uma linhagem para a formação de sua nação Israel. Saiba por que Deus trabalhou essa linhagem. 1 Crônicas 5, verso 2 está escrito: Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Judá é um filho de Jacó. Jacó é filho de quem? De Isaac. E Isaac é filho de quem? Abraão. De Judá vem o príncipe. Deus estava trabalhando a genealogia aqui, não há dúvidas. Amém. Gênesis 11, versos 31 e 32, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então quem é que sai para ir à terra de Canaã de início? É Abraão ou o pai de Abraão? O pai de Abraão. E vieram até Harã, eles vieram só até ali Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. É interessante, ele morre em Harã. Mas ele sai para ir a Canaã. E depois Deus chama Abraão e manda Abraão para onde, cooperador? Canaã. Parece que Deus estava guiando alguma coisa aqui, não estava não? Amém. Gênesis 10, 22, os filhos de Sem são quantos? 5? Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Mas Deus está trabalhando apenas aqui na genealogia com Arfaxade. Não há dúvidas que Deus está trabalhando uma linhagem para dela formar uma nação. Vamos ler Lucas. Lucas, capítulo 3, versos 34 ao 38. Vai também falar sobre a genealogia e confirmar que Deus estava trabalhando em uma genealogia para a formação de Israel, da nação de Deus. E Judá de Jacó, olha só, Jacó, que é filho de Isaac. E Judá de Jacó é Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Serugue. Olha que interessante, Serugue de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber. Tem um nome conhecido aqui, de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Afarxade, e Afarxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Louvado seja Deus. Não há dúvidas. Não há. Lucas 3, nós lemos 34 a 38. Percebeu então, Abraão é descendente de Arfaxade, um dos filhos de Sem. Vamos inverter a ordem dos nomes na genealogia que nós acabamos de ler. Deus, o pai de Adão, né? Adão, o pai de Sete. Sete, pai de Enos. Enos, pai de Cainã, não é isso? Isso. Operador, continue. Cainã, pai de Maalalel. Maalalel, pai de Jarete. Jarete, pai de Enoque. Enoque, pai de Matusalém. Matusalém, pai de Lameque. Lameque, pai de Noé. Noé, pai de Sem. Sem, pai de Arfaxade. Arfaxade, pai de Cainã. Cainã, pai de Salá. Salá, pai de Eber. Eber, pai de Faleque. Faleque, pai de Ragaú. Ragaú, pai de Seruque. Seruque, pai de Nacor. E olha que interessante, Nacor, pai de Terá. Terá, pai de Abraão. Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. E Jacó, pai de Judá, da onde é proveniente a profecia do príncipe ali. O Messias. Você está entendendo que Abraão não é um qualquer. Abraão é um qualquer. Abraão não caiu de paraquedas em nada. Deus tem um projeto. Hoje as pessoas querem excluir os israelitas, judeus de tudo, e aí quer que Abraão seja um comum como eles. Um transgressor dos mandamentos, um homem que não tinha compromisso com as alianças de Deus, não teve nada. Como assim, se Abraão foi aquele que recebeu? Não que os outros não tivessem. Nós vemos Noé oferecendo sacrifício, nós vemos Caim e Abel oferecendo sacrifício, nós vemos Noé conhecendo os animais limpos e imundos, nós vemos o sábado lá no início do mundo. Aí dizer que tudo isso começa com o povo judeu, o que é isso? A crença hoje é tão deturpada porque as pessoas não entendem as escrituras da forma como estão escritas. Eu vi um dizer que Abraão é o iraquiano. Iraquiano? Noé, o pai de Sem, ele confirma que Sem era temente a Deus. Em Gênesis 9, 26, disse Noé: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo.
Temos provas, então, que Abraão era um descendente de Sem. Ele era um hebreu. Abraão era um hebreu. Gênesis 14, verso 12 ao 13, está escrito: tomaram a Ló, quando habitava ali em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens. Tomaram tudo e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão o hebreu. Abrão o hebreu. Vamos entender por que Abrão é chamado de hebreu, baseado na sua genealogia. Éber é o pentavô de Abraão. Éber? O nome de Éber é importante porque, segundo a tradição judaica, querido ouvinte, foi graças a ele que a língua que eles falam foi preservada por Deus. É que, segundo a tradição judaica, Éber teria se recusado a participar da construção da Torre de Babel e, portanto, o hebraico foi preservado e recebeu este nome em homenagem a Éber. Da mesma forma, Éber daria o nome ao povo que falava hebraico, o povo hebreu. Isso é uma pesquisa de Tassos Licurgo. Faz sentido, não faz? Se as nações ali são esparramadas, a língua que Deus deu para Adão no Éden, essa língua tinha que ser preservada com algum povo, não tinha não? Amém. Faz sentido. Gênesis 11:16, viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Peleg em hebraico, o que é Peleg em hebraico? Divisão. Divisão. Olha o significado da palavra divisão: a ação ou resultado de dividir. Separação. Parece que está trazendo aqui a ideia de quando Deus separa os povos ali por meio da Torre de Babel, ali acontece a separação, né? Sim. Divisão, cada uma das partes distintas em que se divide um todo. Classificação seguindo determinado critério. Classe. Peleg, divisão. Ouça o que escreveu Tassos Licurgo. Não é sem motivo que Peleg tem este nome. Peleg, em hebraico, significa separar, dividir. Assim é muito provável que ele tenha recebido este nome em relação ao evento da criação das várias línguas do evento da Torre de Babel, que dividiu completamente o mundo em grupos linguísticos específicos. Assim, podemos dizer que hebreu, da perspectiva etimológica, provém de Éber. No que diz respeito ao grupo de pessoas, podemos dizer que hebreu é o povo que descende de Sem, filho de Noé, ou seja, é o povo semita. Por isso que atualmente vemos o uso de antissemitismo como uma postura contrária ao povo judeu. É a pesquisa por Tassos Licurgo. Então o termo antissemitismo, ele vem contra Sem, aqueles que são contra, Isso. contra Sem e a sua linhagem. O texto é claro. Acontecimentos envolvendo Abel e Caim, Gênesis 4, é uma das provas de que os filhos de Adão seguiam o propósito de servir a Deus. Isso é claro. Gênesis 6, verso 5, e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Gênesis 6, verso 12 e 13. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompe, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta. Nós lemos Gênesis 6, verso 12 e 13 na tradução Nova Versão Internacional. Gênesis 6, verso 8 ao 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Olha que interessante, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Opa, então havia uma geração de pessoas ali anterior a Noé que tinham um propósito de servir a Deus. Não é isso, cooperador? Está bem claro? Sim. E Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Bastante atenção ao texto de Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Quando ele trouxe pão e vinho, e para quem ele trouxe pão e vinho, cooperador? Para Abraão, depois que Abraão venceu ali uma guerra, né? E Abraão deu o dízimo dos despojos. E ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Isso. Mas espera aí, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, não é Abraão que começa tudo, não? Não é interessante observarmos essas coisas? Sim. Nota que depois da figura de Abraão, quando o Abraão é abençoado por Melquisedeque, Melquisedeque desaparece da história bíblica. Então eu digo, não é correto pensar que todos os descendentes de Adão deixaram de servir a Deus. E por isso Deus chamou Abraão, um gentil, e dele formou um povo para si. É isso que os crentes pensam, na sua maioria. Aqueles que querem excluir Israel da sua escatologia. E aí então essa escatologia toda doida, quer ir para o céu, quer ser descendente de Abraão, mas não quer dar as mesmas promessas de Abraão. Que é isso?
Aí crê que Deus vai pôr fogo no mundo, vai acabar com tudo. É essa história. Crê que os judeus vão ser enganados pelo anticristo. É isso aí. Por quê? Porque excluiu Israel da sua escatologia. Muito antes de Abraão, encontramos alguns descendentes de Adão oferecendo sacrifícios a Deus. Abel, Gênesis 4, Noé e sua família ao sair da arca, Gênesis 8, 20, e Noé conhecia o que era imundo, conhecia o que era limpo. Nós vemos o sábado existindo antes de ser dado na lei, nos 10 mandamentos lá, por escrito. É isso. Agora excluir, querer colocar certas crenças e certas doutrinas que o povo de Deus seguia, atribuir ao judeu, e depois excluir os judeus com tudo isso, é uma brincadeira com o operador Giliard isso aí. Sim. Deus trabalhou esta linhagem, pois dela viria o Messias, conforme nós lemos em 1 Crônicas 5:2. Porque Judá, que era bisneto de Abraão, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de quem? De José. Vamos recordar a linhagem novamente. Lucas capítulo 3, os versos 34 ao 38. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Afarxade, e Afarxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Abraão não caiu de paraquedas em nada. Deus trabalhou uma linhagem. E Deus trabalha essa linhagem porque Deus sabia que os homens se corromperiam, formariam diversas nações, e que corromperia, deixariam de seguir a ele, e tornariam idólatras, e Deus estava preparando um povo para que a terra fosse abençoada por meio deste povo. Como Deus diz, em ti serão benditas todas as nações, em Abraão. Quer dizer, nesta nação, neste povo. Vou trazer algo aqui que eu já disse, que aparenta ser uma brincadeira, porém não é. Essa mensagem, ela é de Oliveira Leite, ela foi publicada numa terça-feira, dia 29 de novembro de 2011, às 3h46, o horário PM, e está no site https://gospelbrasilforumeiros.com. Abraão era judeu ou gentil? Olha a pergunta e resposta de Oliveira Leite. Abraão, o pai da fé, justificado pela fé, e pai de judeus, era gentil ou judeu? Qual a resposta dele, irmão? O pai dos judeus, na verdade, é um iraquiano. Essa é a resposta. É pra rir. Não sei por que se tem vergonha de esconder isso quando cito isso em fóruns messiânicos. Tiram meus pontos, risadinha. Não sei o que vou fazer sem esses pontos, risadinha. Jogam biscoitinhos para quem fala bonito, mas a verdade é uma só. Israel tem pai gentil e neto gentil. Irmão, é até uma blasfêmia contra o pai da fé. E ele dá risadinha, quem ri dele é quem conhece as escrituras, que sabe que ele está mentindo. Verdade. Abraão era o iraquiano, tá bom assim? Tudo que nós estamos falando aqui é tudo mentira. Não lê a Bíblia. Agora eu pergunto, por que uma grande maioria de cristãos tentam desjudaizar, vamos falar assim, se eu posso falar, ou excluir a identidade de Abraão do povo de Israel? Por quê? Eu digo por quê? Porque eles têm uma fé totalmente oposta àquilo que Israel crê. Então Israel para eles é uma pedra de tropeço. É isso. Agora, identificar o Cristo, Filho de Deus, como um descendente de Israel também, é uma pedra de tropeço para as nações. E elas não querem. Elas têm que apossar do Cristo, mas não daquilo que o Cristo prega. E que o seu povo vive, e viveu e vive até hoje. A igreja de Deus, ela não exclui Israel. A igreja de Deus, ela se harmoniza dentro das profecias. Isso é claro. Nós não apossamos e estamos tomando o lugar de Israel. Agora é demais dizer que Abraão era o iraquiano. Isso é demais. É demais. Gênesis 14, versos 12 e 13, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, e seus bens, e foram-se. Então veio um do que escaparam lá e contou a Abraão o hebreu. Abraão chamado de hebreu por ser descendente de quem? De Eber, um bisneto de Sem. Não, Abraão é iraquiano. Contrário para Abraão, o iraquiano. Está escrito isso nas escrituras dele. Olha o que escreveu Justino Marte, filósofo do século II, canonizado pela Igreja Católica. Justino Marte se vale dos escritos sagrados judaicos para representar Abraão como um patriarca cristão e não hebreu.
Justino Marte disse: Deus, portanto, anunciou que estabeleceria uma nova aliança, e esta para iluminar as nações. Vemos e estamos convencidos de que por meio do nome de Jesus Cristo crucificado, as pessoas se afastam da idolatria e de toda a iniquidade para aproximar-se de Deus, suportando até a morte para confessá-lo e manter a sua religião. Todos podem compreender que esta é a lei nova e a nova aliança, assim como as expectativas daqueles que, de todas as nações, esperam os bens de Deus. Com efeito, nós somos o povo de Israel verdadeiro e espiritual, a descendência de Judá e de Jacó, de Isaque e de Abraão, que foi atestado por Deus enquanto ainda era incircunciso, e que foi abençoado e chamado pai de muitas nações. Isso está no livro dele, né? Diálogo 11, 2.45. Era um diálogo dele com uma pessoa sobre esse assunto. Vamos continuar outra pesquisa. Em portais 4.ufes.br/postgrad/tese de João Pablo Sena, e essa pesquisa diz: na impossibilidade de excluir Abraão da tradição judaica, cujas ligações entre ambos decorrem das próprias tradições sobre o desenvolvimento da família do patriarca, Justino extrapola a ligação realizada por Paulo entre Abraão e os cristãos, para apontar o cristianismo como o verus Israel, isto é, o verdadeiro povo eleito pelo Deus judeu, por meio da exclusão, preste bem atenção, ouvinte, por meio da exclusão dos judeus. É isso que diz o pesquisador, com base no que Justino diz. O verdadeiro Israel hoje é a igreja, e é a igreja católica, que é um canonizado pela igreja católica. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes. Você, quando lê as escrituras, a segunda aliança, você vai encontrar o nosso irmão Paulo e outros falando nós e vós. É interessante observar isso, nós e vós. Quando ele dizia nós, ele estava referindo ao povo de Israel. Quando ele dizia vós, ele dizia as nações. O nosso irmão Paulo deixa claro que as nações, elas são abençoadas por tudo aquilo que Deus deu para Israel. Nós, vós, nós, vós. Nós, de Israel, e vós, as nações. É interessante ler as escrituras nessa ótica, porque tem muitas coisas que as escrituras estão falando de Israel e o povo diz que está falando com eles, cooperador Giliardi. E isso é importante. Deus escolheu Abraão para ser o fundador de sua nação missionária, uma nação missionária, Israel. Israel nunca haveria de existir se não fosse pela obra de Deus. Abraão e sua esposa, Sara, não tinham filhos, não tinham esperança de possuir filhos. A origem e a continuação e a preservação da nação de Israel é resultado da obra miraculosa de Deus. Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Deus disse a Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 12, verso 2. A grande nação deve sua origem a Deus. Gênesis 17, versos 5 e 6. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E nós vemos aí que Abrão, em hebraico, Abram, significa grande pai. Era um nome confuso, né, naquele tempo, porque ele não tinha filhos, né, meus Lucas? E eu vejo Abraão, né, com um A adicionado, significa pai de multidões. Muito bem, correto. Gênesis 12, verso 1 ao 5, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ele não saiu de Ur dos caldeus não, tá? De Harã. E tomou Abrão a Saraí sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Nós já mostramos, ele parte de Harã, ele não parte de Ur dos caldeus. Não, o pai dele já tinha saído em direção a Canaã.
Pararam ali em Arã e o pai falece ali, morre. E aí ele parte de Arã e vai para Canaã. Interessante, né? Lembra da maldição que caiu em Canaã, neto de Noé? Gênesis 9, versos 25 ao 26. E disse Noé: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. É interessante, ministro. Ele parte para Canaã. Agora leia Gênesis 10, verso 15 ao 19, quem são os descendentes de Canaã. Gênesis 15, verso 15 e 16, e Josué 11, você vai ver quem são os descendentes de Canaã. Sabemos então que as nações recém-formadas, após a Torre de Babel, se degeneraram para o paganismo, elas esqueceram do único Deus verdadeiro e viveram em pecados. Elas mudaram a adoração de Deus em idolatria, conforme Romanos 1, verso 21 e 23, e a verdade de Deus em mitologia, conforme está em Romanos 1, verso 25. E essas nações, estando na escuridão do paganismo, desagradavam a Deus. Deus desejava que todas as nações o adorassem como o único e verdadeiro Deus, e que vivessem de acordo com suas leis, com a verdade de Deus, com a justiça de Deus. Sendo assim, mediante o seu plano de salvação, Deus propôs resgatar as nações da escuridão e resgatá-la para a luz. Projetou Deus salvá-las do pecado para a justiça, da idolatria para o monoteísmo e da mitologia para a verdade. E para executar esta obra de resgate das nações para si, projetou Deus formar uma nação a partir de uma linhagem que nós já mostramos que ele escolheu. Essa nação seria um exemplo e uma testemunha missionária para outras nações. Ela seria um meio para restaurar as outras nações para com Deus. E nenhuma das nações existentes sobre a terra estavam qualificadas para esta obra de redenção. As nações se degeneraram para o paganismo. Todas igualmente estavam com necessidade de redenção. Deus não poderia usar qualquer nação que já fosse existente. Sendo assim, Deus planejou formar sua própria nação especial para aquele propósito especial. Amém? Amém. Isso é interessante. Deus, ele chama uma linhagem. Deus trabalha uma linhagem. Deus escolheu Abraão para ser o fundador de sua nação missionária. Israel. Nós já dizemos, Israel nunca haveria de existir se não fosse pela obra de Deus. Abraão e sua esposa Sara, eles não tinham filhos. Vamos ler Hebreus. Amém. Em Hebreus capítulo 11, verso 11 e 12, para nós entendermos um pouco sobre isso. Pela fé, olha que interessante, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber pela fé. E deu à luz já fora da idade, louvado seja Deus. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, Abraão, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Louvado seja Deus. Quando Deus chama Abraão, Deus diz que vai fazer dele uma grande nação. Isso. Em Gênesis 15, verso 2 ao 21, nós temos algo bastante interessante. Disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Viu a preocupação de Abraão? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Deus levou Abraão fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar, assim será, Deus diz, a tua descendência. E creu ele no Senhor, Abraão creu, e imputou-lhe isto por justiça. E Deus disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Espera aí, quem então estava tocando o coração do pai de Abraão para sair de Ur dos Caldeus? Deus. Eu te tirei de Ur dos Caldeus. Nós sabemos que ele saiu de Arã, mas o pai saiu de Ur dos Caldeus. Então Deus estava trabalhando no coração do pai de Abraão já, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Eu sou o Senhor. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdá-la?
E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, Deus disse, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio. Abraão partiu, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves Abraão não partiu. As aves desciam sobre os cadáveres dos animais ali. Abraão tocava as aves, porém Abraão os enxotava, tocava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que grande espanto, grande escuridão caiu sobre ele. Deus disse: sabes, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e serás reduzido à escravidão. Será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá. A 4ª geração tornaria para Canaã. Deus disse: porque a medida da injustiça dos amorreus, lembra dos amorreus lá em Gênesis que nós lemos? Sim. Não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades dos animais que estavam cortados ali. E naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Fez um acordo dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Quineu, que eram os povos, e os Quinizeus, os Codomeus, os Eteus, os Perizeus, e os Refaíns, Amorreu, e os Cananeus, e Girgazeu e Jabuseu. Lembra que Canaã será servo? O significado, cooperador Giliardi, desse pacto. Eu fiz aqui uma pesquisa, eu sabia disso, mas não tinha uma fonte. Eu queria trazer uma fonte. O significado do pacto de sangue de animais era feito entre 2 partes e concordavam com os termos do acordo, né? O pacto ou a aliança. Matavam um animal, cortavam no meio, colocavam no chão com espaço entre as 2 metades. As 2 pessoas, então, repetiam os termos do pacto e, de mãos dadas, passavam pelo meio das partes do animal. Olha que interessante, você está vendo uma semelhança na aliança que Deus faz com Abraão? E o animal morto, ele significa 2 coisas. Primeira, se uma das partes quebrasse o pacto ou qualquer de seus termos, o sangue seria derramado como o daquele animal. O segundo, o animal era substituto das pessoas que faziam um pacto. Isto é, elas se consideravam mortas e por isso não poderiam mudar aquele concerto. Era algo imutável. E isso nós achamos em https://barceleiro1.wordpress.com/2007. Aí tem a data /a promessa da aliança. Interessante. Quando Abraão acorda, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades dos animais que estavam cortados ali. Os animais já estavam queimados. Não tinha como ele passar mais. Deus passou só. Porque Deus não queria que isso dependesse de Abraão. Abraão não precisou de passar por ali para ter certeza que Deus cumpriria a palavra. Não. Hebreus 6, verso 13 ao 14. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. Que maravilha, né? Que maravilha. Louvado seja Deus. Nascimento de Isaac. Gênesis 21, verso 1 ao 5. Que o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que Sara lhe dera o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Abraão circuncidou, por quê? Deus deu essa aliança da circuncisão. Ouça a leitura de Gênesis 26, versos 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Que interessante, Abraão não era um qualquer não, né? Gênesis 22, verso 20 ao 23. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, e Razo, e Pildas, e
Gidilaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Olha de onde vem Rebeca, né? Em busca de uma esposa para Isaque. Gênesis 24, verso 1 ao 9. Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado. Abraão, Deus abençoou ele em tudo, e disse a Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora, Abraão diz, a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que você irás à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o seu filho à terra de onde saíste? Abraão disse: guarda-te, que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não te quiser seguir-te, será livre desse meu juramento. Somente não faças tornar meu filho para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois. Levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Olha a preocupação de Abraão a respeito do casamento de Isaque. E de certa forma, isso prova para nós que a sua parentela tinha algum conhecimento do Deus de Abraão, não tinha? Amém. Então o Deus de Abraão não era o Deus só de Abraão, mas alguém tinha mais conhecimento, não é, cooperador Giliardi? Sim, Michugas. Tanto é que a gente fala Melquisedeque, rei e sacerdote, não é isso? Do Deus Altíssimo. Gênesis 24, do 11 ao 27 diz: e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber os teus camelos, esta seja a quem designar-te ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. Olha que interessante. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, interessante que ele deixa claro a descendência, nascida a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, ela também disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e despejou seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Interessante que o servo de Abraão, ele faz um propósito: se ela der água para mim beber, para todos os meus camelos, eu sei que ela é. Ela chega e faz isso, dá água para os camelos todos, mas ele ainda quer saber se ela é filha da família de Abraão. Interessante. Ele não faz como os crentes hoje, que basta um sinal só e tudo já é verdade. Ele não fez isso não.
Gênesis 24, verso 58 ao 67. Chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e os servos de Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhares. Olha que interessante. Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua as portas dos teus aborrecedores. Eles conheciam de certa forma, não conhecia, cooperador? Mãe de milhares. O verso 63, Isaac saíra a orar à tarde, no campo à tarde, levantou seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo disse: esse é o meu senhor. Então, tomou ela o véu e cobriu-se. Ah, o povo usa véu hoje, porque não sei o quê. Olha o véu aí. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara. E tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Ô irmão cooperador Giliardo, existe algo aqui que eu acredito ser interessante. Isaac pode ser tomado nas escrituras como símbolo de Jesus, não é isso? Amém. Rebeca como símbolo da igreja, não é isso? Sim. Rebeca só seria a esposa de Isaac se desse água aos 10 camelos do servo de Abraão. Os 10 camelos pode simbolizar aqui os 10 mandamentos. Se ela desse para 8, para 7, para 5, o servo teria ela como a futura esposa de Isaac? Não, porque deveria saciar todos. Mas hoje não, hoje qualquer sinal os crentes aceitam, né? Rebeca, em sujeição a Isaac, quando viu, cobriu-se com véu. Olha que interessante. Gênesis 25, versos 7, 8 e 11. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lahai. Gênesis 25, verso 20 ao 27, era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, Rebeca era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse ela, Rebeca: se é assim porque sou eu assim? Ela queria entender. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamou o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou eles. E cresceram os meninos, e Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitava nas tendas. Gênesis 26, verso 2 ao 5. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós temos aqui um conselho de Deus para Isaque. Amém. E a confirmação das promessas a Abraão, do mesmo jeito que Deus disse que seria, na descendência de Abraão seria bendita todas as famílias da terra, aqui também Deus fala. Gênesis 26, versos 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Por quê? Porque Isaque sabia
e Rebeca, que eles tinham um compromisso, Deus tinha um compromisso com eles, e agora o seu primogênito estava tomando uma mulher que não tinha nada a ver com o seu povo. Olha o conselho de Isaac para Jacó, o conselho de Isaac para Jacó. Gênesis 28, verso 1 ao 5. Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levante, vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. Olha que interessante, meus Lucas. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Olha só, querido ouvinte. Para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Deus focando na promessa. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então vemos a preocupação para a continuação da promessa da separação de Deus. Gênesis 27, versos 6, 7, 9 e 10, fala ali quando Isaac foi abençoar a Esaú. Jacó, ele se disfarça de Esaú e recebe a bênção. O verso 27, então Isaac chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das vestes de Esaú, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto, e sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos. Colocou Jacó como senhor dos irmãos dele. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Jacó é enganado por seu sogro na casa com Lia. Gênesis 29, verso 28. Então nós sabemos que Jacó foi enganado, trabalha 7 anos por Raquel, na casa do seu sogro, e de repente ele entrega para ele como esposa Lia, e não Raquel. E ele trabalha depois mais 7 anos para casar com Raquel. Em 1 Crônicas 2, verso 1 ao 2, esses são os filhos de Israel, que é Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade, Aser. Gênesis 35, verso 9 ao 11. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação. Sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Olha que interessante. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações. Primeiro Deus fala uma nação, e depois uma multidão de nações sairá de ti. Reis procederão de teus lombos. Quantos reis teve na nação de Israel, não era isso? Isso. Agora vamos ouvir o que disse Jacó aos seus 12 filhos próximo da sua morte. Gênesis 48, verso 16. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome. Olha aí, o meu nome, o nome Israel. E o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Amém. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais. Se nós pegarmos o nome Israel e colocar ele Israel, nós temos o I de quê? Isaque. E o S? De Sara. E o R? Rebeca. E o A? Abraão. E El é quem? É Deus. Será uma mera coincidência isso? Vamos trazer aqui alguns detalhes. A expressão filhos de Israel aparece em todas as escrituras 263 vezes. O termo Deus de Israel ocorre 34 vezes de forma direta nas escrituras. O termo teu Deus, referindo ao Deus de Israel, ocorre 143 vezes nas escrituras. O termo meu povo, Deus falando, referindo a Israel, ocorre 96 vezes nas escrituras. Em Mateus 2, verso 6, nós temos: e tu, Belém, terra de Judá,
De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Deus fala, o meu povo de Israel. Isaías 43, verso 1 e o verso 7. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória. Os formei e também os fiz. Israel, a nação especial de Deus, foi escolhida e exaltada sobre todas as nações. Deus disse, agora, portanto, se vós obedecerdes a minha voz e observares o meu concerto, então sereis para mim um tesouro peculiar entre todos os povos. Pois toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reinado de sacerdote, uma nação santa. Um reinado de sacerdote, uma nação santa. Êxodo 19, versos 5 e 6. Deuteronômio 7, verso 6. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para seres o seu povo peculiar de todas as nações que estão sobre a terra. Nós vamos finalizando aqui com Deuteronômio 26, versos 17 ao 19. Hoje declarar-te ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardará todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para o louvor, e para a fama, e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Salmo 147, versos 19 e 20. Mostra a tua palavra a Jacó, os seus estatutos, os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Interessante, hoje o povo quer ser povo de Deus sem conhecer a vontade de Deus. Israel seria uma nação missionária. Existindo um ministério missionário para o seu povo escolhido, Deus os colocou na terra de Canaã, que é uma ponte para os 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa. Na encruzilhada das nações, no coração da terra, Israel deveria ser uma cidade colocada sobre uma colina. Ela devia ser uma luz brilhando na escuridão do paganismo. Israel devia ser uma nação sacerdotal e trazer as nações de volta para Deus. Diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações, das terras que estão ao redor dela. Ezequiel 5:5. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus, agradecendo ao nosso Deus por mais um programa. Em nome do Senhor, que Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Eterno e soberano Deus, te damos graças por mais um programa que o Senhor tem dado a nós a oportunidade de apresentar. Te agradecemos pela vida, pela esperança, por tua palavra que nutre os nossos corações, pela certeza que nós temos que o Senhor sempre trabalhou para salvar a humanidade. O Senhor trabalhou, projetou tudo para o nosso benefício. Agradecemos pelas palavras que tem nos orientado, pelos conselhos que o Senhor tem dado a nós por meio dos teus santos profetas, pelas bênçãos advindas a nós por meio do povo de Israel, como cumprindo as tuas palavras, ó Eterno, quando o Senhor disse a Abraão, Isaque e Jacó, que neles seriam benditas todas as famílias da terra, e assim nós cremos, assim nós confiamos e apostamos destas bênçãos por meio do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oramos por cada ouvinte, que o Senhor possa abençoar. Te agradecemos por tudo, por fazermos parte, Deus querido, da descendência de Abraão por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Te agradecemos e oramos por cada ouvinte. Estenda suas mãos de misericórdias, seus braços de força, dando vitórias a cada um dos teus filhos, a cada um que precisa da tua graça, da tua força. Repreendemos todo espírito de enfermidade no nome poderoso de Jesus o Cristo. Repreendemos todo o poder, toda falta de crença na tua palavra, que todo espírito de dúvida, ó Deus querido, tudo aquilo que possa estar assim tirando, ó Deus querido, a crença verdadeira nos corações possa ser repreendida em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor possa nos instruir e assim nós venhamos ser libertos pelo conhecimento da verdade. Nós agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Paz seja convosco. Encerramos o programa à luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus.